Ô Everton, tivemos aí empates 3, né? América 0-0 com a Ponte, Atlético buscou um resultado contra o Fortaleza, onde valeu muito mais o resultado, assim como nós falamos do Cruzeiro e Botafogo, tem que ser pro Atlético, vale o resultado, esse ponto vale quase 3, matematicamente não, mas buscar um empate lá com um jogador a menos, nenhum torcedor atleticano esperava. Na verdade o Cruzeiro também, né? E aí o Cruzeiro, idem, no Mineirão, pegando um time bem organizado, que é o Bahia, sabedor das ações, como corre aquele Arthur, hein? Impressionante. O Arthur tem o Bahia é um time muito rápido. É muito rápido. O Bahia, ele sabe das limitações técnicas de alguns atletas, como por exemplo, o centroavantão, o Fernandão, que ele tem limitação técnica, mas ele joga lá justamente para fazer um pivô, para tentar ganhar uma bola aérea. Só que o Bahia marcava com uma linha de 4, outra de 5 e deixava o Fernandão no meio-campo. Quando roubava essa bola, disparava com o ar. É impressionante como ele tem uma saída rápida pela direita. O Arthur, Marco Antônio também corre igual notícia ruim. O meio-campo do Bahia é mais leve, João Pedro, o Flávio. O Elber começou jogando, não fez uma boa partida o Elber, tanto que saiu para a entrada do Rogério. Só que o Arthur, ali pelo lado do Dodô, fez o Dodô sofrer, mas o Henrique sofreu. O Henrique tentou. Quase que o Henrique foi expulso ao final do jogo. Porque no primeiro ele deu um rapa e ganhou o amarelo. Se o cara cai ali. Foi o Arthur naquela bola, né? Foi. Aí na primeira o Arthur levou, ele deu um rapa, ganhou o amarelo. E depois o Henrique tentou buscar ele, mas não achava. A partida ontem, eu coloquei no meu Twitter contra o Botafogo, Everton, que o Cruzeiro precisava buscar uma regularidade em casa, coisa que não estava acontecendo. E estranho, né? Porque não vencia fora de casa e agora parece que tá conseguindo jogar com mais tranquilidade fora de casa do que em casa. Ganhou do Corinthians. Estranho isso. Aí ganhou do Botafogo. Muda a chave assim, né? E assim como às vezes pro torcedor do Cruzeiro não estava na conta os 3 pontos contra o Corinthians, ontem estava na conta os 3 pontos contra o Bahia. Das projeções que eu venho fazendo para Atlético e Cruzeiro, essa rodada era uma rodada pro Cruzeiro ganhar. Isso. E a do Atlético, eu projetei um empate realmente contra o Fortaleza. Só que aí desconta do Chapecoense, né? Os -3 contra a Chapecoense que eu já tinha projetado. E agora vem o Goiás com mais 3, com uma projeção de mais 3 também. Cruzeiro agora tem um jogo encardido demais contra o Atlético Paranaense fora de casa, né? Nessa projeção do Cruzeiro eu não fiz uma vitória contra o Atlético Paranaense, então por isso que deveria ter ganho ontem, né? Eu deveria ter conquistado esses 2 pontos a mais ontem. Obviamente que o VAR ainda tem a questão da interpretação, Everton, mas alguns lances merecem ser observados, já que a gente começou essa resenha inicial com o Cruzeiro e Bahia aqui. Ontem, o David não estava impedido. Ontem, foi pênalti no David. E ontem o Dodô tinha que ter sido expulso. E o Orejuela não tinha que ter sido expulso. E o Orejuela não tinha que ter sido expulso. O Dodô, sabe por que eu só falo? Por que, CJ, você tá falando que o Dodô tinha que ter sido expulso? O Dodô acerta uma cotovelada ontem no Flávio, e é onde ele faz o movimento. Mas ele fez um movimento para ganhar um espaço. Todos os árbitros estão dando cartão nesse tipo de lance. Ou amarelo ou vermelho. Todos estão seguindo uma regra, estão seguindo, estão tendo essa regularidade de cartões, seja amarelo ou seja vermelho, nesse tipo de lance. E o Dodô ontem, ele faz o movimento com o braço, o cotovelo acerta a boca do Flávio, que depois ficou com parecendo aqueles beiços de índio. Então o Dodô deveria ter sido expulso. E o Orejuela não precisava ter tomado o segundo amarelo. Por que eu tô falando de VAR? Porque o VAR não é para cartão vermelho e pênalti. A revisão, inclusive o pênalti do Bahia. O pênalti do Bahia não deveria ter. Tudo bem que marcou o pênalti, não deveria ter esperado a bola sair, não? Aí uma pergunta de dúvida mesmo. Ele pode parar o lance. Eu nunca tinha acompanhado parar o jogo para avaliar. Se a bola sai, ele pede para o jogo não ser reiniciado e aí vai consultar o VAR. Parar o jogo, eu nunca tinha visto. Eu também nunca tinha visto. Eu nunca tinha visto. E não que ele tenha feito errado, porque foi o pênalti, sim. Mas espera parar. E outra coisa, a questão da expulsão do Orejuela, até, eu não sei se o árbitro que estava comentando o jogo era Paulo César Oliveira, acho que sim. Era. Ele mesmo falou, o Cruzeiro foi punido 2 vezes. A punição maior é o pênalti, né?
E ali, naquele lance, ele não era para tomar cartão. Não. Então, houve meio que uma radicalização do árbitro e tal. E ainda assim o Cruzeiro conseguiu, empatar o jogo e depois segurar, porque teve uma cabeçada do Fernandão, acho que o Kaká saltou com ele. Acho que foi o Kaká mesmo. Foi o Kaká mesmo. E a bola bateu. Foi escanteio até. O Fernandão cabeceou, o Kaká pulou junto, bateu na cabeça do Kaká e saiu. Que velocidade. Aquela bola tinha endereço. O Kaká é impressionante. E o Kaká ontem fez uma cobertura, porque o Kaká tava jogando pelo lado direito também, né? Aí teve uma bola que foi lançada, não sei se pro Arthur ou se foi pro Marco Antônio, não lembro. À direita, ele atravessou, na esquerda, perdão, ele atravessou em diagonal, chegou na frente do cara muito rápido, tá firme. Chama atenção é que você tem, você mexe no time, mexe no miolo de zaga. E mantém padrão? Mantém padrão, cara. Isso é muito bom. Só que o Cruzeiro tá com os extremos, né? É bom pelo lado defensivo, só que o Fred lá na frente, em nada tem auxiliado o ataque do Cruzeiro. Muito mal, muito lento. Só uma passada rápida e daqui a pouco na volta o Adroaldo vem trazendo mais detalhes do Cruzeiro. Você gostou da entrada do Sassá? Pra mim ele tinha que ser titular, né? Você lembra que quando na sexta-feira. Exatamente, o meu quarteto seria Marquinhos Gabriel pela direita, Thiago Neves no meio, à esquerda com o David e o Sassá à frente. Esse seria o meu quarteto. Eu tô vendo muita gente dizendo, pode sacar o David, colocar o Sassá no lugar dele, deixar Sassá e Fred. Não funciona. Eu acho que não também funciona. Não. Deixa o David, tira o Fred, quer dizer... E se você quiser tirar o David, você pode até colocar o Ezequiel. Tira que fica bom, não é isso que eu tô dizendo. Eu também optaria pelo Sassá. Mais mobilidade, mais força. Não, hoje está com muito mais mobilidade. Mais velocidade. Muito mais mobilidade que o Fred. Mais velocidade. O gol que ele fez foi típico de um centroavante que vem receber. Ele começa a jogada. Quando que o Fred está conseguindo fazer esse início de jogada? Ficou quase no meio campo. O Fred, para voltar, se ele volta para fazer o pivô no meio campo, ele não vai ter força para chegar na área. E aí o que o Sassá fez? O Sassá começa a jogada, dá a bola no Thiago Neves, que faz uma tabelinha muito inteligente com ele, devolve ele um pouco mais para a esquerda, acerta um chute de rara felicidade, mas com muito mais velocidade, tá com força. Eu tô comparando com o Fred, tá, gente? E se você quiser fazer a opção de troca de David, aí é preferível optar por Ezequiel. Opta por Ezequiel, que também não tem tido sequência, nem tem tido chance. Se o Abel insistiu com esse quarteto, e o torcedor do Cruzeiro ontem, muitos vieram resenhar comigo sobre a partida de David e Fred, e aí a gente tem que cobrar, gente, já que não apresentam, às vezes, um futebol que agrade o torcedor ou que seja útil pro time, e os que tem poucas chances que tenham mais, até para que a gente possa avaliar da mesma forma. Não dá para pesar, que partida horrorosa fez o Ezequiel. Mas olha o tempo que ele joga, o tempo que o David joga. Não teve uma sequência como os jogadores tiveram. Não dá para avaliar e dizer, isso aí é tiriça, então não dá. Não teve sequência. E talvez com o time. E aí tem outro detalhe: não teve sequência e entrou já com o Cruzeiro num momento muito complicado dentro do campeonato. Não tem tranquilidade para trabalhar. Então acho que com o tempo ele pode ser útil, tô dizendo que será titular, nem nada nesse sentido, mas ele pode ser útil. Não dá para avaliar o Ezequiel ainda, né? E nos treinos, como ninguém vê, a gente de fato não sabe o que está acontecendo. O Adro trouxe num trecho aí do boletim essa fala do Abel, e o Abel reclamou com razão, né? Abel pistola. Abel pistola. O Abel, na verdade, o Abel e a experiência tira um pouco do foco do resultado ruim. Foi esse empate contra o Bahia, ruim porque foi em casa, viu, gente? Não é que o Bahia é a baba do boi cansado, não, porque não é. Aliás, o Bahia é muito mais organizado que outros times que são mais badalados na competição, muito organizado o Bahia. Só que tava numa sequência ruim, né? Tava numa sequência ruim. É só você perceber que o Gilberto é reserva e nem entrou, né? Exatamente. Por isso, há de se lamentar, sim, o empate em casa. 3 pontos ontem, o Cruzeiro daria uma respirada muito grande na competição, porque agora tem 2 jogos que a gente pode chamar de 2 jogos complicados, porque tem o Atlético Paranaense e depois tem o Clássico, né? Por mais que o Atlético esteja também mal, não dá pra dizer que são favas contadas no Clássico, vai chegar atropelando e tal. Uma coisa que eu queria destacar, eu reconheço muito o histórico do Fred como goleador, o histórico do Fred como um grande atacante que é, mas não dá pro Cruzeiro ter, por exemplo, em campo
jogadores, por exemplo, com pouca, que são pouco competitivos. Pouca intensidade. Com pouca intensidade, como, por exemplo, o Thiago Neves não está bem, mas eu não abriria a mão dele. Mas o Fred não estando bem, não dá para o Cruzeiro insistir com o Fred, principalmente pela perda de competitividade. E o Fred é muito lento, cara. E aí a idade chega pra todo mundo, chega pra ele é muito lento. A lentidão que você vê no Fred, você não tá vendo no Thiago Neves, mesmo uma fase ruim. Ontem no primeiro tempo, apesar do time do Cruzeiro ter sido muito ruim no primeiro tempo, o Thiago Neves, teve uma entrega. Quando não vai na parte técnica, vai tentando pelo menos, sabe, mostrar a vontade. Sobrando também. Não, mas é um estou comparando um com o outro. Eu tô comparando só Fred e Thiago Neves. Porque quando você tem os dois em campo, você perde muito em competitividade. Então abre mão de pelo menos um, que seria o Fred. Isso. E dependendo do que o Sassá fizer no jogo no meio de semana, eu acredito que o Sassá não saia do time mais. Eu também acho que não. Everton, eu tava até resenhando aqui no Twitter, no @CJOficialCJ, o Lucas Mendes fala assim: já tá chato a torcida pegando no pé do David, enquanto Thiago Neves e Fred não faz nada há tempos. O David também merece as críticas, tá, gente? O David não tem feito partidas exemplares e partidas espetaculares, só que outros estão fazendo partidas iguais ou piores do que a do David e não são tão execrados quanto ele. Eu concordo um pouco com o que o Lucas tuitou aqui. E aí, o Renato Araújo também falou assim: o Kaká ontem deu cruzamento certo pro gol, o Dodô errou todos que tentou cruzar. Você não me lembra, vocês podem me ajudar. O Dodô não aproveitou a oportunidade. Então, mas veja bem, se eu não me engano, o último lance que o Thiago Neves tentou até uma cabeçada, mas foi de ombro e quase até virou o jogo, se não me engano, o cruzamento foi do Dodô. Só que o Dodô ontem, por incrível que pareça, ele foi mais importante depois da expulsão do Orihuela do que quando estava com 11 jogadores em campo. Ele fez uma linha de 3, muito bem definida por Kaká, Léo e Dodô. O Dodô na marcação. Se o Egídio tivesse em campo, eu não sei se o Egídio conseguiria fazer essa linha de 3 e essa marcação. O que deu a oportunidade que o Cruzeiro, com um jogador a menos, ficasse melhor distribuído em campo e buscasse o empate. O Cruzeiro empatou, já estava com um jogador a menos, o Orihuela já tinha sido expulso, e o Dodô fez essa linha de 3, a saída de bola e a marcação, o Dodô fazia melhor do que se tivesse o Egídio. E aí o Odirley falou assim, comentário do CJ sobre o Bahia serve só depois da expulsão do Orihuela, porque o Cruzeiro dominava o jogo. Ô Odirley, obrigado pela sua participação. Eu acho que dominar mesmo é uma palavra forte demais. Obviamente, posse de bola, tentar ou ter a ação do jogo, tentar propor o jogo, até por estar jogando em casa e necessitar do resultado, era a função do Cruzeiro. E aí eu vou te responder baseado em números, tá? Olha o número dos jogos, olha o número do jogo. Os números do jogo. 63% de posse de bola pro Cruzeiro, 37% pro Bahia. Aí quando você olha isso, você fala, que isso, cara, o Cruzeiro dominou. Mas aí quando você vai destrinchando esses números, finalizações 13 pro Bahia, 17 pro Cruzeiro. 13 finalizações com 30 e poucos posse de bola. É muita coisa. 13 finalizações para um time que tem 37%. Bahia jogou com muita inteligência. Muita inteligência. Olha pra você ver, Everton, finalizações no gol, 5 do Cruzeiro, 3 do Bahia. Então foram números equilibrados, Odilei, que eu quero te ilustrar e te responder através disso aqui. O Cruzeiro pode ter tido um domínio, o Cruzeiro pode ter chegado mais, ficado mais com a posse de bola, só que o Bahia incomodou. O Bahia incomodou e em alguns lances. O Bahia esteve mais perto da vitória, só que, mais uma vez, é bom destacar. No bloco anterior, você falava da questão dos erros de arbitragem. E que tiveram uma importância no jogo, sim. Obviamente. Né? Porque um jogador a menos, né? Embora reconheço também que o Orihuela não estava voando em campo. Agora, teve um pênalti, claro, né? Não dado também, é importante destacar, que foi em cima exatamente do David, que foi um jogador extremamente criticado, mais uma vez. Mas é aquele detalhe, se ganha o jogo, esquece um pouco dele. Mas como empatou, mais uma vez, o David.
Ninguém tá dizendo que é um primor de jogador. Não, ninguém. Eu acho até que se o Pedro Rocha estivesse pronto pra jogar, era ele o titular. Eu acho que tem quase certeza certamente. Que seria o titular do time. A coisa que o CJ falou, né? Não é que a gente tá defendendo o David, aquela coisa que é um craque que vai resolver os problemas, mas eu acho que passa muito pelo que a gente já cansou de falar aqui. O David aparece muito pro jogo. O David busca muito o jogo. Ele não se esconde. Então o cara que aparece demais, ele vai errar mais. Se ele não tiver uma qualidade muito apurada, como é o caso dele, ele vai errar mais. Então eu acho que ele tem essa qualidade, pelo menos não se esconder, de apresentar, de querer estar ali participando. Então ele erra bastante. Como, né? É o David. Então ele recebe uma carga maior de críticas mesmo. Só que realmente o torcedor critica o David, ele tem razão, sim. Claro. Não é pra tanto. Não é que ele, né? É o problema do Cruzeiro, tirou o David, acabou, vai ganhar tudo. Não é isso, né? Mas, sabe, é o cara que aparece pro jogo, é o cara que busca o jogo. Realmente não tem feito grandes partidas, não. Mas eu diminuo um pouco o teor das críticas com relação a isso. Eu acho interessante a participação do David nesse buscar de não se esconder num momento como esse. E até pro torcedor do Cruzeiro entender, quando nós falamos isso, gente, nós não estamos defendendo o David e nós não estamos falando que ele está jogando bem. Não escute, não entenda e não absorva dessa forma. Nós apenas queremos distribuir as críticas de uma maneira mais igualitária, de tipo assim, gente, o Fred tem feito mais que o David, e por que às vezes só o David é criticado? O Thiago Neves está sobrando tanto para que só o David seja o boi de piranha, seria o para-raio das críticas? Não. Então eu acho que essa parte ofensiva do Cruzeiro, obviamente passa por alguns erros do David, mas precisa ser melhor avaliado. As críticas deveriam pesar também nos nego velho, não só no David. Tudo bem, coloquemos o Ezequiel, o Pedro Rocha quando tiver em condições para ter uma sequência ali ao lado do David, mas o Sassá precisa entrar. Tem uma previsão de volta pro Pedro Rocha? Não tem previsão de volta. Foi tornozelo, né? Então o quê? 60 dias já? Não sei te informar o prazo. Quase 60 dias, hein? Muito tempo. Não sei se tem relação. Bom, tomara que seja só efetivamente a contusão, né? Tomara que não tenha nenhuma relação com o fato de saber que não vai ficar pro ano que vem. Não sei, vamos aguardar.